Eu quero usar hoje umas mensagens que o irmão Brano usou, e o título realmente já fala sobre a mensagem, mas quero aplicar isso para o nosso dia, né? E ele está falando assim, ó: esteja certo de Deus. Porque a maior dificuldade hoje para nós é você estar certo de Deus. E para você estar certo de Deus, você tem que ter uma convicção correta que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o amam. Você escutou a palavra? Daqueles que o amam. Você está certo com Deus? E essa é a mensagem que o irmão Brana usou, e ele começa no parágrafo 11 dizendo assim, preste bem atenção, ele diz assim: até mesmo o diabo, nosso grande aniversário, ele é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupasse o primeiro lugar ante Deus para muitos. Você percebeu o que o irmão Brana está falando? Satanás, ele foi tão astuto que ele colocou a igreja em primeiro lugar diante de muitas pessoas. As pessoas vêm por causa da estrutura da igreja, da amizade, por ser amigo, ou por causa que aquela igreja tem tantas outras coisas que aproveitam a ser. Está certo? Não está certo. O primeiro lugar que você bota na sua vida é Cristo. Você não pode colocar nada. Você diz assim, lá tem bons amigos. É bom que você tenha bons amigos. Lá tem bons irmãos. É bom que você tenha bons irmãos na igreja. Mas, primeiro lugar é Cristo. E ele reforça isso para dar uma ideia muito clara. Ela pode ser um edifício. Ela pode ser uma grande denominação. Outra vez, ela pode ser uma grande congregação. Mas não deixa nada de vir antes de Deus em seu coração. Nada, você pode dizer, primeiro é Deus. Qualquer coisa antes de Deus é um ídolo. Amém? Então você pensou bem mesmo? Porque nos últimos dias, por causa do pecado, da incredulidade, o amor de muito esfriaria. Não é isso que é a Escritura? É isso, é a Escritura. Então, o que a igreja faz? Ela cria novidades, ou entretenimento, para trazer as pessoas. E você percebeu bem que quando você faz entretenimento, e faz muitas coisas, muito movimento, você vai ter igreja cheia. Mas você percebeu que Jesus também, na sua jornada de fé, quando ele foi chamando os seus discípulos, estavam reunidos ali 70, ele falou uma coisa e ficou quieto? Ele ficou tão quieto que deixou a coisa acontecer. Ele podia dizer, não, vocês não vão embora, vocês são parte da igreja, vocês fiquem aí. Mas ele se aquietou. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E se aquietou. E ele viu os movimentos das igrejas. Não, esse sermão é muito duro. Como eu vou comer a carne de Jesus Cristo? Como eu vou beber o sangue de Jesus Cristo? Daí ele se aquietou. E eles foram. E ele ainda olha para os 12 e diz assim: vocês não querem ir? E eu fico pensando que somos provados dia após dia. Você acha que o cristão não é provado dia após dia? Ele é provado. Testado, amadurecido para saber se você realmente está certo com Deus. Você tem certeza quem é esse Deus? E ele usa outra parte para dizer uma coisa lá no 45 também, que eu quero ler para você nessa mensagem, que ele diz assim: então recorde que se ele é, então sua palavra terá que ser a verdade. E se ele tem impedido para fazer certas coisas e você já o tem feito, então ele estará obrigado a guardar sua palavra. Não retroceda, dizendo: creio que não fui curado. O irmão Branda diz assim, ele está usando uma ideia: você fez todas as coisas certas, você alinhou tudo, você está num padrão certo,
no teu coração não há condenação. Essa é a parte mais importante que você tem. Quando você dobra o seu joelho, não há condenação em você. Você não lembra de nada que está te condenando. Então você tem confiança em pedir e receber. Porque quando você dobra o joelho e há uma condenação em você, isso não funciona. E ele está abrindo isso para você olhar um detalhe. Ele diz assim, ó, creia que não, dizendo, creio que não fui curado. Isso é ter uma fé pobre, é fraca. Não creia assim, mantenha sua fé firme. Se você preencheu todos os requisitos que Deus requer, e se tudo tem sido confessado, ele usa a expressão confessado, nada haverá que lhe moverá. Você está seguro. Ó, os que esperam no Senhor. Você sabe essa escritura onde que está? Em Salmo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, como águia, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmão, todo cristão passa por prova ou falhas ou fraqueza, mas você expressou uma palavra, espere no Senhor, para renovar a sua força, porque não é uma força humana, é uma força do Espírito Santo para restaurar as coisas. Você pode dizer, Davi falhou, foi restaurado, Abraão falhou, ele teve restauração, José, tão perfeito, mas falhou, ele teve restauração, e tantas outras pessoas chamados filhos de Deus falharam e tem restauração. Eu fico pensando em Judas, ele não confiou na palavra que ela podia restaurar ele, e ele foi e se matou. Você veja a diferença em Pedro. Escute bem, 46, espere, se você tem preenchido os seus requisitos, isso trará sua fé à sombra, ou uma expressão melhor que sombra, eu poderia colocar assim, ao descanso. Você manteria sua fé no descanso. Se você tem feito, os requisitos de Deus têm sido preenchidos, ou se você tem considerado plenamente isto, se você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então a sua fé descansará no que Ele é. Esteja certo de Deus. Esse é o tempo que mais eu fico pensando. Você diz assim, muita diz assim, será mesmo que Deus vai vir buscar sua noiva? Será mesmo que vai ter um arrebatamento? Você entra na internet e vê irmãos, escute bem que eu vou falar para você entender o que eu quero dizer. Existem irmãos ali com 30 anos de mensagem, e que seus pais também eram da mensagem, hoje contra a mensagem, dizendo que o irmão Branham é um mentiroso. Você crê numa coisa dessa? E ele entra... Hoje eu aproveitei para escutar um vídeo dessa pessoa, e ele entra com uns argumentos que eu pensei assim, esse irmão nunca entendeu a mensagem e nunca compreendeu quem é o profeta. Eu fiquei assustado, porque as expressões que ele achou que ele podia dizer que o irmão Branham era um mentiroso, que estava errado, ele aplicou dentro da Bíblia, e aonde ele não sabia como o irmão Branham compreende aquilo na Escritura, ele criou coisa de seus próprios pensamentos. E eu fico pensando assim, esse é o tempo. As pessoas ficaram 30 anos dentro de uma mensagem, mas não conhecem, sabe quem? O autor da mensagem. Sabe por quê? Eles fazem uma confusão. Eles pensam que essa Bíblia, essa mensagem que está sendo escrita, foi feita pelo irmão Branham. Nunca foi feita pelo irmão Branham. Foi quem? Inspiração de Deus. E quando eles começam a combater isso aqui, eles não estão combatendo esse irmão, eles estão combatendo ao próprio Deus. Confusão de mente. Daí eu fico pensando, aonde eles fizeram? Daí esse irmão, eu não sei o nome dele, ele diz assim, não, meu filho começou a estudar teologia, daí ele foi trazendo isso para mim.
Daí eu olhei assim, agora eu entendi aonde ele caminhou. Irmãos, esse é o maior cuidado que nós temos hoje no nosso tempo, porque se você não mantém a sua fé, a convicção, muitas vezes ele usou essa expressão, ela dizia assim, não, é somente crer, está certo, somente crer. Claro que o que não estava certo é você dizer assim, não, você pode ter dúvida, e eu acho que a coisa mais importante, dúvida, é uma coisa que faz você aprender. Agora, descrer da palavra, não. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, eu tenho uma dúvida, estou pregando aqui, você está escutando o pregador, irmão Arantes, acho que eu tenho dúvida disso, eu não compreendi isso. Isso é normal, você vir e falar. Agora, ser incrédulo da palavra, você não deve fazer isso. Eu posso ter já lido várias mensagens, pode acontecer, eu acho que vários outros irmãos também, que têm muito conhecimento, muito mais do que eu, eles têm dúvidas. Não é só as pessoas mais que não têm tanto, que não lê tanto a mensagem, não têm dúvida. Pessoas que lê muito a mensagem, lê a Bíblia, também têm dúvidas. Uma vez falaram isso para o irmão Brana assim, irmão Brana, você não conhece a Bíblia que você lê. O que o irmão Brana fala? Ele diz, eu conheço o autor da Bíblia, porque o autor da Bíblia, ele que dá a inspiração e revela a Bíblia para você. Não é o homem que vai ali procurar, não, é assim, 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 não. Tem que ter uma inspiração do Espírito Santo para revelar isso ao teu coração e estar firme. Mas eles colocam o homem, misturam com a própria mensagem do irmão Brana. Olhe bem, você sabe, ele ama prová-los. Olhe bem o que o irmão Brana diz. Você sabe, ele ama prová-lo, ele ama ver ele ama ver a vossa fé reagir. Você se lembra que eu falei de fé? Ele fala assim, ele ama ver você manter e reagir a sua fé, porque Deus gosta de provar. Deus é como um pai, quando o filho começa a crescer, ele gosta de provar para ver se esse filho passa nisso. E agora o que ele está querendo dizer? Irmão, ele aplica isso para mostrar uma coisa. Sabia você disso? Deus gosta de ver como nós reagimos, porque como nós reagimos sobre tal coisa, mostra que como estamos na nossa fé espiritual. Você se lembra que eu falei para você? Fé, e tem que estar unida com amor. Você pode dizer que tem fé e está falido se você não tem amor. Por isso que as pessoas sempre falam assim, um tempo passado, a gente fala assim, é doutrina, você tem que saber a doutrina, você tem que saber, não, peraí, você tem que ter o amor de Deus em seu coração, e ali Deus vai abrir o entendimento para você entender como é a doutrina. Não é a doutrina na frente do amor de Deus, nunca foi isso, mas as pessoas discutem, elas brigam, elas falam mal das outras pessoas por causa da doutrina, porque esse homem não tem o amor de Deus para passar isso. Você tem que ter o amor de Deus para receber a doutrina em seu coração. Não é o contrário, você tem que ter a doutrina para depois receber o amor de Deus. Isso não funciona desse jeito. Como é que você foi chamado? Como é que você foi chamado? O Espírito Santo tocou em você. Talvez você ouviu uma palavra, você escutou alguma coisa, mas quem tocou em você foi o Espírito Santo. Porque senão, você seria uma pessoa que só escutou algumas coisas e ficou ali. Você sabe, ele ama provar, ele ama ver nossa fé reagir. Saiba você disso, Deus gosta de ver a nossa reação. Quando você diz, ô Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Salvador, eu creio em que Tu és o curador, eu creio que Tu és dá o Espírito Santo, o que dá, o que estou pedindo você dá,
Tu és o Deus que concede essas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus que fará se Ele lhe permitir melhorar, então nada sucede se você correr como um covarde para algum lugar. Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usá-lo. Ele nunca lhe responde, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que Ele é Deus. Esteja certo de que Ele é Deus. Qual é o tempo? Irmãos, tem aqui, eu acredito, com certeza tem irmãos que estão orando aí por sua família há muito tempo. Mas qual é o tempo? É isso que devemos entender. O tempo sempre será Deus, porque Deus, Ele está na eternidade, nós estamos no tempo, e nisso nós pensamos que tem que ser para amanhã. Esqueça isso. A oração tua, ela sobe. Eu vejo acontecimentos assim, irmãos, que os pais oraram e partiram, e o pai partiu e não viu seu filho na presença e nem conhecia a palavra de Deus, mas depois que partiu, trabalhou o Espírito Santo no coração daqueles jovens, e eles vieram para a casa de Deus e nasceram de novo e reconheceram a palavra. A oração está na eternidade, ela vem. Irmãos, por isso que muitas vezes Abraão cada vez tinha mais certeza, mais certeza, mais certeza. 25 anos se passaram, mais certeza, mais convicção, mais convicção. Escute aqui, ó. Você se lembra essa mensagem que o irmão Brana usa, que esteja certo de Deus, ele aplica, sabe com a questão da viúva e Elias. Elias está ali escondido numa caverna e está sendo alimentado pelos corvos, e ali acaba a água daquele riacho, acaba a comida, e Deus fala assim, ó, vai lá naquela casa daquela viúva, naquela cidade, e ela vai te alimentar. Deus tem vezes que é estranho, né? Como é que uma viúva que só tinha mais um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, que ele ia um gravetinho só, ia alimentar Elias? Você entende o que está acontecendo aqui? Deus nos testa nos finais, Deus nos testa até naquele limite máximo. Deus quer saber como você reage, como eu vou reagir. Elias vai em direção, chega naquela casa onde que Deus determinou, bate na porta. Olha uma viúva daquelas condições. O que ele pensa também? Olha os dois lados. O que Elias está pensando nessa condição? E o que ela está vendo ali, aquela mulher nessa condição, Elias? Agora eu posso dizer uma coisa para você, sem medo de errar. A mesma fé, a mesma convicção, a mesma experiência que Elias tinha, essa mulher também tinha. Porque para ela se manter convicta, e ela dizer, mas eu só tenho isso, vou comer e vou morrer. E Elias fala assim, ó, faça primeiro para mim. Não é para Elias. Eu quero que você entenda isso. Não é para Elias, é para Deus. Elias só está representando Deus. Muitas Deus fala assim, ó, faça para mim. Talvez você está escutando um homem, mas Deus está dizendo, faça para mim. Elias era apenas o instrumento, mas Deus estava provando aquela viúva se ela podia fazer isso para Deus. Você está entendendo? Muitas vezes somos testados nisso, mas essa mulher tinha confiança, ela tinha certeza. Por isso que Elias expressa, não vai faltar mais farinha na tua botija e nem azeite. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Você tem certeza de Deus? Isso é uma coisa para a gente amadurecer os nossos corações, irmãos. Porque nesse tempo que vivemos, estamos muito acostumados com ciência, tecnologia e as coisas que estão ao nosso redor que nós podemos enxergar.
Satanás, ele usa a nossa visão para isso. Deus nunca trabalhou através da visão, da audição, nunca trabalhou nesse sentido. Ele trabalhou no Espírito. Ele canaliza você no Espírito. Você dá liberdade ao Espírito, o Espírito Santo entra em você, e agora você é canalizado pelo Espírito Santo. Ele não precisa da visão natural, ele não precisa da audição natural, ele não precisa do paladar, do tato, ele não precisa nada disso, senão um cego nunca seria salvo. Você entende o que eu quero dizer? Um que não ouve nunca seria salvo, não, mas toca no coração, porque isso é inspiração divina. Olha aqui, outra mensagem que também o título é muito interessante para o nosso tempo, é almas que estão em prisão agora. Irmão Brana, ele usa alguns capítulos da própria Escritura para dar uma direção a nós. Ele usa 3 capítulos para dizer como fossem 3 testemunhas, ele afirmando, se isso está falando em 3 vezes na Bíblia, então ali isso é a convicção que isso é padrão. Daí ele vai dizer assim, em Judas ele fala assim: mas quero lembrar-vos como que a quem já uma vez soube isto. Judas, não o Iscariote, Judas, irmão de Tiago, está falando isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha a advertência de Judas, ele está dizendo assim, ele tirou um povo, e aqueles que não creram, Deus destruiu. Agora vamos segundo outra. Ele usa a mesma expressão ali: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão, e em nenhuma mutação, prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Escute aqui, outro versículo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 pessoas, que pregou a justiça, Noé, através do dilúvio, sobre o mundo dos ímpios, irmão. Existe também outra linha dentro da estrutura não digo da igreja, mas aí fora, que fala assim, Deus vai perdoar tudo, até Satanás. E eu fico pensando como essas pessoas lidam com esses versículos. Você sabia que Jesus Cristo falou mais do inferno do que a própria salvação? E advertindo o que? Muitas coisas, porque nós precisamos ter ciência do que ia acontecer. Ele fala aqui, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou a essas pessoas em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, 8 almas se salvaram pelas águas. Jesus sai daqui, vai ao inferno, prega para os perdidos. Olha bem o que está acontecendo aqui. Prega para os perdidos, dizendo assim: por que você não viu Noé? Por que você não viu Moisés? Por que não viram os profetas? Tira os cativos e leva para... E eles escutam a Jesus. Isso é o mesmo cumprimento para nós, irmãos. Eu vou explicar o que é isso. Talvez você vai ficar... Talvez isso gere uma expectativa em você. A mensagem é assim, irmão. Para quem ouve e toma ela em seu coração, você recebe o Espírito Santo e você é salvo. Para muitos lá fora e muitos que estão dentro da igreja, ela é pura condenação. Sabia disso? Ela está sendo juízo para aquele grande dia, porque essa pregação ela tem que fazer isso para mostrar aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Deixa eu ver se tem mais uma parte aqui. 44.
Olha aqui. Ele vai dizer assim. Isso. Agora escute bem aqui, irmãos. Preste bem atenção, talvez a gente já trabalhou com esse assunto, mas eu quero só dar uma reforçada sobre esse assunto. Agora, a alma do homem não é o corpo do homem. Nós somos um ser trino, você sabe disso, né? Corpo, alma e espírito. Mas ele fala assim: a alma do homem não é o corpo do homem. Então quer dizer, a alma que está aqui dentro não é o corpo do homem, é a alma. Estão vendo? E a alma é algo que é a natureza do espírito. A alma é a natureza do espírito. A alma é o que você é. Não sei se você entende. A alma é o que você é. A alma expressa essa natureza para o espírito. E o espírito, que é o espírito do homem, ele faz manifestar isso. Você entende isso? Então o irmão Branco está falando isso. A natureza do espírito. Então quando a natureza de um homem, quando ele diz, nós estamos mortos, olhe bem o que o irmão Branco está falando. Nós estamos mortos, a escritura claramente diz que nós estamos mortos. As nossas vidas estão escondidas em Deus, através de Cristo, selada ali pelo Espírito Santo. Não é isso que a escritura diz? É isso. Não é que eu estou, esse corpo está morto, ou a parte espírito não está morto, não. Ele está explicando o que é a alma. Olhe bem o que ele vai dizer. Agora, não foi o seu corpo que morreu, não foi o seu espírito que morreu, foi a natureza do espírito que morreu. Veja, a natureza que é a alma. Irmãos, para você entender, eu sou desse jeito e me expresso desse jeito porque a natureza da minha alma é essa. Você capta isso? Porque em outros tempos, se você conhecesse o irmão Arantes, que não era o irmão Arantes, a minha expressão e a minha vida era totalmente contra o evangelho. Você entende o que eu estou falando? Vou dar um exemplo mais para você ter mais clareza. Paulo era um perseguidor de quem? Da igreja de Cristo. Então, o espírito que estava ali, a alma que estava ali, estava totalmente errada. Agora tem que ter uma conversão. Então, quando Paulo se encontra no caminho de Damasco com Jesus Cristo, ele tomba, a sua alma morre. Agora ele é uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Ele fica 3 anos no deserto estudando, porque agora ele tem que compreender as escrituras, porque agora mudou tudo. Ele morre. É a mesma situação que eu estou falando da minha pessoa. Lá eu vivia no mundo, eu não entendia como o mundo, fazia as coisas como era o mundo, fazia tudo isso. Agora Deus faz um trabalho, Ele mata a minha alma e muda a minha visão para a palavra de Deus, muda eu completamente. Eu não consigo ser mais o Arantes que eu vivia lá. Eu não consigo ser mais aquele homem lá, porque morreu. E agora eu sou um homem guiado pelo Espírito Santo em direção a Cristo. Você capta isso? Por isso que quando você pega 2 homens, um que não tem novo nascimento e um que tem novo nascimento, eles são totalmente diferentes. Os seus gostos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, totalmente diferente. E isso o irmão Branham está colocando claramente. Então, quando você morreu, não é a carne que morreu. Quando você morreu, não é o espírito que morreu. Quando você morreu, foi aquela alma que queria fazer tal coisas errada, e agora você morreu e deixou o Espírito Santo entrar, e agora sua alma é convertida a Deus. Por isso que você percebe quando uma pessoa nasce de novo. Você entendeu? É claro, você logo vai perceber que aquela pessoa nasceu de novo. Olha aqui. A natureza da sua alma. Se você nasceu de novo, se ela não for, né? Se ela não estiver ali, ela é do mundo. Mas qualquer coisa que começa, tende a se acabar. O que ele está querendo dizer? Se você nasceu nesse mundo aqui, como nós nascemos agora, nesse corpo animal, ela vai ter que se acabar. Então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. Qual é a vida que nunca começou?
Deus, Ele não tem princípio e não tem o quê? Fim. Então é essa vida que você tem que ter. Vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. Então a sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego de vida em sua narina e você se tornou alma vivente? Não é assim. Então você começou nesse momento. Porém, quando você nasce de novo, você tem vida eterna. Você entendeu aqui? Quão crucial você ter novo nascimento? Irmãos, existe fórmulas para mostrar, não é uma fórmula matemática, mas a fórmula da palavra de Deus para nos colocar diante da palavra para ver se nós temos nascido de novo. Eu quero ler mais uma parte aqui, no 44, que ele fala assim, porém essa alma que está aí dentro, veja, nessa alma é que Deus está operando, é nessa alma. Eu quero que você entenda, você pode ter o Espírito Santo no corpo, você pode ter o Espírito Santo no espírito, e você pode ter o Espírito Santo na alma. Agora, você pode ter no corpo, isso não te salva. Você pode estar no espírito, não te salva. A única maneira para te salvar, você tem que ter o Espírito Santo em sua alma. Porque pode acontecer, quantas pessoas que foram curadas e não foram salvas? Quantas pessoas que foram leprosos? 10 leprosos, né? 10 leprosos foram curados. Um só veio a Cristo agradecer. Você já pensou o que é falta de gratidão? Você já pensou quando você faz alguma coisa para uma pessoa e faz tão por amor aquela pessoa, faz sem interesse e não há gratidão? Como Cristo deve ter pensado nisso? Eu não curei 10, veio um. Você entende o que é gratidão? Ele está aqui. Porém, esta alma que está aqui dentro, nesta alma é que Deus está operando. Veja, se Ele tão somente pudesse fazer com que essa natureza, esse espírito concordasse com Ele, então essa natureza morre. A natureza e o amor do mundo morrem. E as coisas do mundo estão mortas. Vê? Porque se ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Vê? E um homem deve nascer de novo. Desse modo, essa natureza tem de morrer. E a natureza de Deus vem e vive em você. Deus é a única coisa que há que realmente jamais começou ou que jamais pode terminar. Então, portanto, ele tem de se associar. Veja, você tomar este homem terreno e este espírito eterno, e juntando isto, porque Deus tomou e refletiu isto, porque ele se tornou um homem, quando ele se tornou-se Cristo Jesus, e ele era Deus. Veja, Deus estava em Cristo, porque, veja, viveu nele, reconciliou consigo mesmo o mundo, e através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeito que cremos em Deus, se temos aceitado isso, tornamos a perfeição dele. Vou tentar mostrar o resgate de Deus. Deus não é espírito, então ele não pode sangrar. Deus faz um corpo, Cristo, Jesus Cristo veio. Este é o Filho de Deus, mas Deus agradou tanto de Cristo que habitou dentro para fazer todo o programa funcionar para nos salvar, e ele viu que Cristo era perfeito. Agora, nós em Cristo somos perfeitos, porque o preço foi pago. Então, como se o preço foi pago, eu paguei, quanto é que foi? R$1.000, eu paguei para o irmão ali R$1.000, como é que Satanás pode cobrar de novo? Não tem como cobrar. Esse é o preço pago, foi o preço do sangue derramado, e agora está pago. Então Deus nos olha, através de Cristo, nós somos perfeitos. E nós sendo perfeitos, porque temos confiança em Cristo, temos confiança na palavra, então temos ousadia de dizer que estamos perfeitos, mas em Cristo, não em nós.
Você entende, irmão? Você tem a ousadia de dizer: eu estou perfeito, porque Cristo, o nosso Deus poderoso, veio em Cristo e pagou o preço. Essa é a minha ousadia. Eu me glorio em Cristo. Você se gloria em Cristo? Quando um homem se gloria em Cristo, ele tem a convicção correta. Ele nunca deixou o seu corpo ver corrupção, nem deixou ele a sua alma no inferno, mas o ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo para todo sempre. E nós temos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Ele está agora levando a outro nível. Você tem esse corpo, mas ainda esse corpo de pecado que está aqui, de doença, de aflição, de dor, de reclamação, de tristeza, de sofrimento, tudo isso está aqui ainda. Você está trancado dentro desse corpo, mas você não é isto. Você entende isso? Você não é isso. Você é uma alma perfeita que veio de Deus, e agora ela precisa de um corpo perfeito, porque esse corpo tem que pagar o seu preço. Olha, irmão, isso é muito bom. Eu fico pensando como Deus trabalhou para fazer tudo isso, para resgatar a sua família, que Ele manifestou ter em seu coração. Agora, escute bem aqui, caráter. Eu quero firmar esse pensamento. É testado. Uma pessoa é formada por caráter. Na mensagem, a era da igreja de Laodiceia, irmão Brana fala isso. Talvez você vai dizer assim: mas poxa, como é isso? Ouça-me. Fisicamente viemos a esse mundo, mas espiritualmente não o deixaremos. Ele aplica: viemos nesse mundo, nascemos, né, de nossas mães, viemos mas espiritualmente não deixaremos. Não, vamos levar algo conosco. O que é algo? É tudo o que podemos levar conosco, nada menos e nada mais. Portanto, é melhor sermos cuidadosos agora para ver se tomamos algo que nos fará justo diante de Deus. Então, o que levamos conosco? Levaremos nosso caráter. Irmão, é isso que levamos conosco. Agora, que tipo de personagem você vai levar com você? Será como que aquele cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente de aflição? Ou será a suavidade desse povo de Laodiceia? Olha o que o irmão Brando está falando. Qual o caráter que você vai levar? Aquele que foi provado na fornalha, na luta, na prova, no cuspe, na coroa de espinho, lá lascado, ou essa suavidez de Laodiceia? Irmão, não tem era pior que tem que a era de Laodiceia. Ele diz assim, ou será essa suavidez de povo laodiceano, sem caráter? Cabe a cada um de nós, pois naquele dia cada homem levará o seu próprio fardo. Paulo fala assim, viria tempos o quê? Trabalhoso. Esse é o tempo. Só que a gente tem 1 hora para trabalhar. Todos os outros trabalharam um dia todo, outros trabalharam uma tarde toda. Nós estamos trabalhando 1 hora. Mas é o tempo mais difícil e mais trabalhoso, num sentido do que os homens são amantes de si mesmo. Você entendeu? Eles amam a si, não a Deus. Talvez isso seja duro a dizer a você. O teu tempo aqui é para Deus. A tua vida é para Deus. Tudo que você faça, faça para Deus. As outras coisas, quando você não tem esse tempo a Deus, você pode fazer. Mas o teu tempo é para Deus. Você diz assim, irmão Arantes, é isso? Você conhece Jesus Cristo? Você já leu bem as histórias de Cristo?
A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é servir a Ele. Tudo está focado em uma só direção, a Deus. Hoje mudou tudo. Primeiro focado em meu interesse. Depois, se der, eu vou à casa de Deus. Isso não é amar Deus. Nunca foi amar Deus. Escute bem. A era de Esmirna, livro da era da igreja romana. E seus filhos então herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é verdade com que eles padeceram, para que possamos também, juntamente com eles, seja glorificado. Porque para mim tenho por certeza que a aflição desse tempo presente não poderá ser comparada com a glória que nos há de revelar, a menos que soframos. Olha o que está dizendo aqui. Ele diz assim, a menos que sofremos com Ele. Como sofremos com Ele? O que está acontecendo com o mundo, irmão? Você tem orado para aquelas pessoas que têm se afastado de Cristo? Você tem realmente dobrado seu joelho e dizer assim, Pai, ajuda-os, não deixa de cair? Você já pensou nisso muito claro? Ou você está muito satisfeito com a sua vida tranquila? Obrigado, Deus, estou muito bom. Obrigado por essa revelação. Você está sendo mesquinho. Escute bem, a menos que você sofra com Ele, não podemos reinar com Ele. Você tem que sofrer para reinar. A razão para isso é que o caráter simplesmente nunca é feito sem sofrimento. Então, nenhum caráter vai ser forjado sem sofrimento. Tem outra coisa que eu acho engraçado que a gente faz, né? Isso em nível família. A gente não quer que os nossos filhos sofram. Percebeu? O caráter é formado de como? Nas provas. Daí a gente faz uma proteção muito grande. Daí o que acontece? Não é forjado. Daí você percebe que a fraqueza do meu filho é a fraqueza minha, como pai. Você entendeu onde eu quero chegar? É a fraqueza minha, porque alguns momentos ele tem que ralar. Entende o que acontece com Deus? Deus se aquieta. Você já percebeu que Ele faz isso com nós? Você está tudo certinho, você alinha tudo e precisa de alguma coisa, e Deus se aquieta. E você diz, Senhor, o que está acontecendo? E Ele se aquieta. Muitas vezes o pai se aquieta, por quê? Porque ele fica triste com o seu filho também. Eu estou colocando o natural para você entender o espiritual. O caráter é formado nas provas, o sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Deus me lembrando diz, o caráter é uma vitória, não um dom. Se nossos filhos são muito protegidos e trancam assim tudo, tu vai assim, eles não passam prova, então eles não têm teste nas suas vidas, então para eles está muito tranquilo. E o que acontece? Eles não têm experiência para dizer, para forjar o seu caráter. Você nem sabe como é o seu filho, porque ele não é provado no seu caráter. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder separado do caráter é satânico. Sabe por que eu vejo isso, irmão? Olha, sem medo de errar, se você não tem moldado o seu caráter, você vai fazer as pessoas um serviçal em sua vida. Se você fosse hoje um rei ou uma rainha, você queria que todos te servissem como um rei, uma rainha, e assim, aquilo. Isso é reinar? Você está confuso, porque o reinar é o que serve lá no céu. Tanto que veio o próprio Jesus Cristo para fazer o quê? Servir. Ou ele podia vir como? Ele podia vir num reinado. Ele podia dizer, eu sou o rei, e vocês me servam. E não podia fazer isso? Podia, mas ele veio como menos que um camponês, mais simples que todas essas coisas, para mostrar que é dessa maneira o reino de Deus. Quem é rei, quem é realeza, ela está formada em servir.
mas a realeza do mundo não é assim. Olha aqui. Mas o poder do caráter é adequado para governar. E já que eles querem que compartilhamos até mesmo o trono na mesma base que ele venceu, e está assentado no seu trono de seu pai, então temos que vencer para sentarmos com ele. E o pequeno sofrimento temporário pelo qual passamos agora não é digno de ser comparado à tremenda glória que será revelada em nós quando ele vier. Ó, que tesouros são guardados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reinado através de muitas tribulações ou muitas provações. Você não quer ser provado, né? Eu acho que muitas vezes nós não queremos ser provados. Irmãos, nesse tempo que nós queremos viver, fugimos disso. Escute bem, isso é bom para a gente entender. Fugimos de nossa responsabilidade, fugimos de nossas ações em relação a Deus, fugimos que podemos fazer tantas outras coisas, mas não queremos pagar o preço para fazer isso. Esse é o custo que nós temos. Agora eu vou abrir um precedente maior de entendimento. Quando você serve a Deus, quando você se esforça para Deus, você cada vez está mais presente à presença de Deus, você sente maior a presença de Deus. A mínima coisa que você faz para Deus, você é grandemente abençoado. Irmãos, no setor, vamos tentar mostrar os setores mais fáceis para você fazer. Um músico, quando se dedica a Deus, se rende a Deus, ele se enche do Espírito Santo e cada vez mais ele tem inspiração. Um líder de canto, quando ele está inspirado, ele começa a buscar hino para a glória de Deus. Por quê? Há uma inspiração, Deus começa a trabalhar. É isso que ele está fluindo em sua vida. E Deus está ali fluindo para dizer, quer mostrar isso para a honra e glória de Deus, não para o seu benefício, o seu prazer, para a sua grandeza, não, mas sim para a bênção da igreja. Então isso você começa a ver a manifestação do poder. Setores que estou falando aqui, mais vistos, mas tem outros setores que trabalham por trás, que você pode trabalhar e fazer, e você realmente será grandemente abençoado. Para finalizar, Era de Tiatira, livro da era da igreja. Conheço a sua fé. Agora, ele não diz aqui como ele fez para a igreja de Pérgamo. Você tem a minha fé? Ele não está falando sobre uma fé agora, mas está elogiando por uma fidelidade. E fazê-lo, ele também menciona a paciência deles. Agora, fidelidade e paciência andam juntos. Fidelidade e paciência andam juntos. Pois, mas na verdade, paciência é o resultado da fidelidade. Pois, diz Tiago 1,3: a prova da vossa fé produz paciência. Não há absolutamente nenhuma outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova da nossa fé. Fé é revelação. Quero parar aqui. Quero dar uma ideia para você. Muitas vezes a gente entendeu assim, ó, a base da pirâmide é o quê? Fé, não é isso? Fé, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, né? E vai subindo até o amor ágape. Mas você já percebeu? Você tem uma fé? É a base da pirâmide. Mas você precisa ter amor. Você percebe uma coisa? Peraí. Não é fé. Não. Fé, o amor tem que estar aqui já. Deu para entender? Talvez vai confundir? Não vai confundir, não. Olhe bem. Fé é o firme fundamento. Mas a fé, ela é passiva. Ela está parada. Ela precisa de energizar o amor para ela poder manifestar isso, para se tornar ativa. Exemplo: se o teu filho está doente no hospital, você gera fé
E gera o amor porque você ama o seu filho e você não quer ver o seu filho naquela condição e você dobra o joelho e pede a Deus. Então, aqui está a fé, mas ali está o amor pelo seu filho. Então existe fé, começa o amor. Ciência, com amor. Paciência, com amor. Temperança, com amor. Você está entendendo? Não é chegar lá, agora eu preciso, agora está com esse amor. Não, já vem de baixo fluindo. Porque se não vem de baixo, não pode estar lá em cima. Olha, meu irmão, a prova da vossa fé produz paciência. Não há absolutamente nenhuma outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova da vossa fé. Romanos 5,3. Quão altamente Deus considera esta obra, nossa paciência é visto. Tiago 1,4. Tem, porém, a paciência, a sua obra é perfeita, para que seja perfeito, íntegro em nada. A vontade de Deus para nos aperfeiçoar. Essa é a perfeição da paciência. Esperando em Deus, esperamos por Deus. Esse é o processo desenvolvido do caráter. Quão altamente Deus elogiou esse santo da idade das trevas. Paciência, como uns cordeiros levados ao matadouro. Amorosamente, fielmente eles serviram a Deus. Isto é tudo o que eles queriam e foram da vida, apenas servindo ao seu Senhor. Quão grande seria a sua recompensa? Lembre uma coisa, Davi fala assim: queria ser um capacho na casa de Deus, aonde todo mundo chegasse ali, ó, mas quando entramos pelaquela porta, ninguém quer ser capacho. Pense nisso. É preferível ser 1000 anos na casa de Deus como um capacho, do que aproveitar 1 ano lá no mundo. Pense nisso, irmão. Como nós estamos? O amor começa aqui. E aí, lá no final é o amor ágape preenchendo. Vamos ouvir nosso irmão?